nossa aula aqui, pessoal. Então, a gente deixou o questionamento lá sobre o que seria um choque estático, certo? A imagem já fala por si só, certo? Então, muitos de nós já passamos por essa experiência de levar um choque na maçaneta da porta, levar um choque numa descarga elétrica na porta do carro, certo? Então, esses tipos de choque são chamados de choque estático, certo? Eles são, na verdade, uma descarga elétrica feita sobre você, só que de baixa intensidade, certo? Só porque a corrente dele também é pequena. Então, ele é decorrente do acúmulo de cargas elétricas na superfície de objeto ou até de nossos corpos. Ou seja, quando o carro está caminhando em um ambiente seco, ele adquire cargas elétricas, certo? Então, essas cargas elétricas, elas passam a se acumular no carro e quando você encosta, você recebe essa descarga elétrica. Não sei se vocês já viram falar sobre capacitores, certo? Só que o capacitor, você pode carregá-lo e levar e ficar aí infinitamente carregado. Só que se você tiver contato com ele, você, nas partes condutoras dele, você recebe uma descarga elétrica, certo? Então, o símbolo do capacitor é o que a gente pode ver aqui na figura, certo? Ele é como se fossem duas placas. Esse aqui seria de placas paralelas, que tem diversos outros tipos, certo? Então, a gente teria aqui cargas positivas e cargas negativas. Então, entre essas duas cargas, superfícies do capacitor, a gente tem uma diferença de potencial. Então, essa diferença de potencial é que faz com que, quando a gente toque o capacitor, a gente leve o choque, receba a descarga elétrica. A mesma analogia é com um carro, com um automóvel, por exemplo. Quando ele tem esse acúmulo de cargas, ele faz com que exista uma diferença de potencial entre ele e o solo. Então, quando você é submetido a este circuito que está lá quieto no lugar dele, entre aspas, então você recebe essa descarga, certo? Então, esses são os choques que normalmente a gente já foi exposto, só que também não causa esses danos. Muitas vezes ele causa o estalozinho, pode sair até faíscas, mas é normal, principalmente em ambientes secos, certo? O choque dinâmico. O que seria o choque dinâmico? O choque dinâmico é o choque do nosso dia a dia, é o choque que todo mundo está acostumado a ver, a ouvir falar, e muitas vezes as pessoas até a sentir, certo? Então, é o choque tradicional, que ocorre quando a pessoa faz contato com o ambiente energizado, certo? Só que a depender da intensidade desta tensão, você pode ser submetido a esse choque mesmo não tendo contato direto, que é o que a gente vai ver mais na frente, contato direto e contato indireto. Então esse seria o choque dinâmico. O choque dinâmico, um fio está ali com a proteção rompida e aí você teve contato com esse fio, acabou levando choque. Uma superfície metálica do material, do motor, de fogão elétrico, por exemplo, está lá e está submetida a contato com o fio condutor e você tem esse choque, certo? Diversos choques do nosso dia a dia. Choque dinâmico. Então, o choque dinâmico, ele se dá devido a toque acidental na parte do condutor, certo? Ou seja, tem um condutor ali que está exposto, só que eu vou lá e tem um toque nele acidentalmente. Então, ocorre o choque dinâmico. Toque em partes condutoras próximas a equipamentos e instalações que ficaram energizadas dentalmente, como eu já tinha falado, por exemplo, a carcaça do motor, por exemplo, um fogão elétrico, a máquina de lavar, partes do chuveiro, certo? A gente vai ver mais na frente também que o risco do chuveiro é maior, porque a água é um condutor, então ela pode também transportar eletricidade, certo? Então este é o motivo do choque dinâmico, o meio pelo qual se dá o choque dinâmico. A gente viu, né, conversou no outro bloco, por que esse choque é o mais perigoso, certo? Porque eles trabalham na frequência, em média, a frequência do coração, certo? A frequência do coração, esse choque de 20 a 100 Hz são mais perigosos, principalmente de 60 Hz, que é o choque que a gente recebe, que é a tensão que a gente recebe nas nossas residências, nas indústrias para a utilização, certo? E a gente viu também
a gente vai ver, a gente comentou, só que a gente vai ver agora o que seria a tensão de toque e tensão de passo. Quando a gente viu aquelas imagens lá sobre o choque e o sentido da corrente, né, que a imagem A, B, C, D, E, quando na imagem E eu falei que aquele choque se dava pela tensão de passo. Então, o que seria a tensão de toque e a tensão de passo? A tensão de toque é a tensão normal, o choque normal que a gente está acostumado a ouvir falar ou a ver, ou seja, tem a parte lá, o condutor energizada, e você tem o contato. Então você tem a tensão de toque, cuja corrente pode tomar algum daqueles caminhos que a gente já viu no bloco passado, e sua intensidade também tem todas aquelas variações, certo? A tensão de passo, como a gente viu lá, e está representada aqui mais uma vez, é a tensão que ocorre entre as duas pernas. O que seria isso? É uma tensão que ocorre porque, por exemplo, embaixo de uma linha de transmissão, a tensão é muito elevada, certo? Então, normalmente faz-se malha de aterramento, a gente vai entender também mais na frente o que é malha de aterramento. Então faz-se malha de aterramento de no máximo 1 metro. De 1 metro, na verdade. Para quê? Para que este contato dentro de 1 metro, como se estivesse no mesmo ponto. Ou seja, então se eu dou passos menos de 1 metro, então eu estou no mesmo potencial. Então se não tem diferença de potencial, então eu não estou submetido a choque elétrico, certo? Eu só sou submetido a choque elétrico se eu tenho diferença de potencial. A gente vai ver também um dos meios para a gente fazer a equipotencialização. A gente vai ver esses conceitos. Então, o que isso significa? Significa que se eu for andar em um desses ambientes cuja tensão é muito elevada, com certeza vai ter um instrutor lá, vai ter um responsável para estar me orientando. E que se eu der um passo mais de 1 metro, eu estou submetido a uma tensão, a uma descarga elétrica que passará pelas minhas duas pernas e afetará meus órgãos e com certeza fará um estrago muito grande, certo? Então, o que seria... E isso aqui também a gente pode fazer analogia, como por exemplo, um passarinho, ele senta, pousa, né, no fio e não recebe descarga elétrica. Por quê? Porque a tensão é grande e o espaço que ele ocupa com as duas pernas é tão pequeno que é como se ele estivesse ocupando um único ponto. Então não tem diferença de potencial, certo? Não existe diferença de potencial ali, quando ele sentou com as duas pernas, então é como se ele estivesse no mesmo ponto. Então não tem diferença de potencial. Entretanto, se ele for um pássaro que tiver as aves grandes e abrir essas aves de tal modo que possa chegar a tocar em outro fio, ou de tal modo que possa ultrapassar a distância máxima que é considerada para a equipotencialização, então ele ficará submetido a sim uma descarga elétrica, certo? No caso da tensão de passo, ela se torna um pouco mais perigosa porque a partir do momento que você dá um passo maior do que o permitido para que você não sofra a descarga elétrica, você pode ser sujeito à descarga elétrica. Então, supondo que você seja sujeito a essa descarga elétrica, você vai cair. Então, quando você cair, aí você vai passar agora a ser submetido à tensão de toque. Então, após a tensão de passo, você vai ficar sobre a tensão de toque. E aí, os efeitos sobre as descargas elétricas sobre o seu organismo só vão se prolongando, certo? A gente tem também o chamado choque atmosférico, certo? Esse choque, essa descarga elétrica, ela é bastante perigosa por questão da sua intensidade. Então, ela pode ser diretamente sobre a pessoa, o que pode causar um estrago muito grande, certo? E ela pode ser também diretamente sobre uma linha elétrica, por exemplo, e aí os efeitos dele se prolongar até a sua residência e aí acabar danificando algum equipamento seu e energizando e você tendo contato, certo? Você pode estar sujeito a isso também se ele acontecer em alguma proximidade e você sofrer os efeitos dele, como por exemplo queimaduras ou até a própria descarga mesmo, certo? Então o choque atmosférico ele tem essa intensidade e está relacionado a algumas causas de acidente. Não são muitas, mas está relacionado a algumas causas de acidente. Só para comentar aqui a questão do choque elétrico, a formação dele é o mesmo princípio também do capacitor. É como se formasse um grande capacitor entre as nuvens carregadas e a Terra. E aí acontece a descarga elétrica.
Mas aí alguém pode se perguntar também, mas como que eu tenho descarga elétrica no ar, certo? Sendo que o ar não é um condutor. Ele não é um condutor em determinadas circunstâncias. Por exemplo, realmente o ar não é um condutor. Beleza, para uma tensão de 220 volts, para uma tensão de 13.800, 69.000. Porque se assim fosse, eu estava passando na rua, no exato momento que eu estiver passando na rua, eu estaria levando um choque. Só que o ar, apesar dele ser isolante, ele tem também a sua resistência. Como nós temos a resistência no corpo humano, como todos os aparelhos têm sua resistência, o ar tem sua resistência também, chamada resistência do ar, certo? Então, quando se forma essa diferença de potencial muito grande entre nuvem e terra, certo? Quando as nuvens estão carregadas, então a diferença de potencial é tão grande que a gente chama que quebra a rigidez dielétrica do ar. Então é um momento que o ar passa de isolante, ou seja, de não condutor para condutor. Nesse exato momento ele possibilita essa descarga atmosférica justamente tornando-se um condutor. É como se ele fosse um fio, entre aspas, certo? Porque ele se tornou um condutor. Então, o ar é isolante, para as condições que a gente utiliza no nosso dia a dia, para tensões muito elevadas, ele não se torna isolante, ele pode se tornar condutor, como no caso da descarga atmosférica, certo? Que o ar passa de isolante para condutor, certo? Então, os efeitos do choque elétrico. Então, as manifestações relativas ao choque elétrico dependem das condições de intensidade das correntes. Pode ser uma simples contração muscular, superficial, ou pode ser uma violenta contração muscular, ou pode ser queimaduras, ou pode ser até a morte, certo? Então, a gente tem que estar sempre atento a esses efeitos, a esses riscos, a essa periculosidade, certo? E esta norma, mais uma vez, ao longo de todo o curso eu vou ficar sempre enfatizando. Para garantir a sua vida, para a sua efetiva aplicação, só depende de você. Para a materialização da mesma, só depende de você, justamente para que daqui para o final do curso você esteja realmente com esta consciência. Porque já diz o ditado, né? Com a mentira dita muitas vezes se torna verdade. Então, como isso aqui é um caso efetivo que tem que se materializar na sua vida, então se ficar falando muitas vezes, com certeza seu cérebro, mesmo que você não queira aceitar, ele irá aceitar e você irá mudar o modo de agir. Então, ao passar pelo corpo humano, a corrente elétrica ela pode gerar diversos efeitos, certo? Desde a contrações musculares, desde a queimaduras, a contrações musculares ou tentanização dos músculos, certo? Vamos ficar só com contrações musculares mesmo, que é mais simples. Ele pode inibir seu centro nervoso, inclusive os que comandam a respiração, causando assim a parada respiratória, certo? Alguns efeitos também do choque elétrico não são causados de imediato. Se você ficar submetido a determinados níveis de tensões, ele pode ser causado ao longo do tempo, no futuro, certo? Então ele pode comprometer alguma parte do seu corpo, alguns órgãos seus que podem ser sentido apenas no futuro. Ele pode alterar também o ritmo cardíaco, podendo produzir fibrilização ventricular e, consequentemente, a parada cardíaca. Ou seja, a fibrilização ventricular, como a gente falou de um modo mais grosseiro, seria um funcionamento inadequado do seu coração, certo? Então, muitas vezes isso aqui acontece, que é justamente a parada cardíaca, por ficar submetido a uma determinada intensidade de corrente elétrica e por um determinado tempo, com todos aqueles fatores, com toda principalmente a corrente passando pelo coração, e aí tem todos esses fatores por trás que podem trazer essa consequência, certo? A consequência da parada cardíaca pode causar a morte. E isso acontece em momentos muito rápidos, em questão de minutos você já pode ter falecido por questões do choque elétrico, certo? Além disso, ela pode provocar queimaduras profundas, produzindo a necrose do tecido, ossos, músculos, órgãos e etc. Então, quando a eletricidade passa pelo seu corpo, mais uma vez, como o seu corpo é condutor, certo? A gente citou o caso no início de você sentir o efeito térmico de motores ou de determinados equipamentos, certo? Por quê? Porque quando a corrente está passando por ali, certa tensão, toda a potência, ele
esquenta o seu circuito. Então o mesmo acontece com o nosso organismo. Como a gente tem uma resistência, quando essa corrente está passando pelo nosso organismo, ele esquenta, entre aspas, certo? Então ele pode fazer, pode não, ele chega a fazer, dependendo da intensidade, nosso sangue ferver, certo? Então ferve tudo lá por dentro e começa a prejudicar seus órgãos. Então, muito cuidado com a eletricidade. Dependendo da intensidade, ele pode trazer só queimaduras superficiais, com sequelas em vários órgãos do corpo humano, produzindo deficiências futuras, como eu já tinha acabado de citar. Problemas renais, mentais, pulmonares e etc. Então esses são alguns dos problemas que a eletricidade pode causar ao longo do tempo por uma descarga que você sofreu agora, certo? Ou seja, sofreu hoje e você pode ter efeitos com longo prazo. Então, a alteração do sangue provocada por efeitos térmicos eletrolíticos de corrente elétrica. Ou seja, o que seriam os efeitos térmicos? Seria justamente a corrente passando pelo seu corpo e fazendo com que haja uma maior vibração na sua corrente sanguínea e esta vibração provoque um aumento térmico do seu sangue e provocando diversos órgãos, certo? Então, ao passar pela corrente elétrica, dentre esses distúrbios a gente pode ter perturbação do sistema nervoso também, retenção sanguínea e essas alterações ou esses efeitos, muitas pessoas acham que precisa ser uma intensidade muito grande, mas não. Corrente de 30 mA pode causar a morte de uma pessoa, certo? Ou seja, se a gente tem uma lâmpada aqui de 220 volts, então uma potência de 220 volts, uma potência de 10 ampere, por exemplo, a corrente que vai estar passando nele, 220 volts, 10 ampere, certo? 2.200 volts, por exemplo, 10 ampere, vai estar passando uma corrente muito maior do que a necessária para tirar a vida de uma pessoa. Estudos mostram também que a sensação de choque elétrico, ele varia de homem para mulher, certo? Então, se um homem for submetido a uma intensidade de corrente de 1,1 mA, ele começa a ter a sensação de percepção dessa corrente. Já para as mulheres é apenas de 0,7, certo? Entre o limiar de 1,8 para o homem e 1,2 para a mulher, seria o choque não doloroso, sem perda do controle muscular. Entre 16 mA e 10,5 mA na mulher, já seria o choque doloroso e o limiar de largar. E 23 mA para os homens e 15 para as mulheres, seria choque doloroso e contrações musculares, dificuldade de respiração. Maiores que isso já pode vir a ocasionar a morte, certo? Sendo que isso aqui também varia em relação à quantidade de tempo que você vai ficar exposto a esses choques elétricos. Bom, então, em relação a queimaduras, certo? Como a gente vem falando, a gente tem que entender o que é o efeito Joule. Eu já falei por alto o que seria o efeito Joule, mas a definição mais abrangente seria a transformação da energia elétrica em energia térmica quando a passagem da corrente elétrica por um condutor em um determinado intervalo de tempo, certo? Então, essa seria a definição mais ampla, certo? Tem a definição matemática também, que a gente não vai estar entrando aqui nos conceitos. Então, o efeito Joule seria basicamente isso. A transformação da energia elétrica em energia térmica quando a passagem da corrente elétrica por um condutor em um determinado intervalo de tempo, certo? Então, como o nosso corpo, apesar de ter resistência, ele é um condutor, certo? De eletricidade, então essa corrente, quando passa por o nosso corpo, ele ocasiona esse efeito Joule, certo? Essa condução da eletricidade ocasiona esse efeito Joule. Esse efeito Joule ele pode ser percebido em diversos sentidos, diversas aplicações na nossa vida, como por exemplo, no ferro de passar, como por exemplo, na lâmpada incandescente, que hoje em dia já não tem mais, mas na lâmpada incandescente, o que era que acontecia na lâmpada incandescente? Ela recebia a tensão e lá dentro ela se elevava a tal ponto que os condutores dela se tornavam incandescentes, certo? Trazendo a luminescência.
ela pode ser percebida também, por exemplo, no chuveiro elétrico. Para quem gosta de tomar banho quente aí percebe isso todos os dias, todas as manhãs, certo? Ou todas as vezes quando vai tomar banho. Então, este aqui é a consequência do efeito Joule, certo? Então, no próximo bloco a gente dá continuidade falando sobre parte de queimaduras.